O Tribunal Superior do Trabalho, que julgava uma ação que versava sobre deslocamento, do deslocamento do empregado, do trabalhador, do colaborador, de casa para o trabalho e do trabalho para casa, ele tinha um questionamento que começou lá com a reforma trabalhista, no sentido de que se ele integrava a jornada ou não. Porque antes da reforma trabalhista, o entendimento é que esse deslocamento da casa até o trabalho, ele integrava a base lá do pagamento, essas horas, chamava o pagamento, mas com a nova reforma ela excluiu essa questão, então passou a não ter mais esse pagamento e durante esse período criou-se uma impossibilidade de entendimento, não tinha uma pacificação, melhor falando, no sentido de que se tivesse contrato anterior, valia a regra anterior, se tivesse contrato posterior à reforma trabalhista, as regras eram posteriores. E isso veio criando alguns problemas até ir parar no Tribunal Superior do Trabalho. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E lembrete rápido, para quem tem gato e tem cachorro, precisa proteger seu sofá, link na descrição do vídeo. O fato é que o entendimento dessa situação era, perante a legislação, o entendimento era o seguinte: se você tinha contrato iniciado antes da reforma trabalhista, e você tinha aí um deslocamento da casa para o trabalho, esse deslocamento, esse período desse deslocamento tinha que ser considerado na folha de pagamento para efeito de salário, de remuneração. Então, depois, com a alteração da reforma trabalhista, isso foi esclarecido lá no texto e passou a não integrar mais a base de cálculo aí da remuneração. Então, surgiu-se uma diferença. A Justiça, nesses questionamentos, tinham decidido o seguinte: contratos anteriores, valia a regra anteriores. Qual era a regra anteriores? Realmente o entendimento era que integrava e deveria ser pago. Com as regras posteriores com a reforma, não, esses contratos que iniciaram depois da reforma trabalhista não deveria ser integrado esse período, essas horas de deslocamento da casa para o trabalho, e portanto foi criado aí inicialmente esse entendimento, muito embora a gente tenha que registrar que ele era meio divergente. E agora veio o Tribunal Superior do Trabalho decidir que a lei ela é imperativa, ela tem que ser aplicada a todos, em todos os casos, tanto nos contratos anteriores quanto nos contratos posteriores. E aí a reforma ela modificou tudo isso. Mas tem uma característica importante que a gente tem que registrar, que no próprio julgamento, apesar de versar sobre outros assuntos também, mas esse era o ponto alto da questão e tem sido divulgado bastante essa situação desse deslocamento, há que se verificar nos contratos anteriores à reforma trabalhista o período. Então, mesmo tendo um contrato anterior à reforma trabalhista, isso vai valer para essa questão, porque os contratos anteriores é que geraram essa dúvida, no sentido seguinte: se o fato gerador que está sendo questionado, ele foi até a publicação da legislação que criou a reforma trabalhista, vale as regras antigas. Então, a questão da lei ainda estava vigente, a lei antiga. Então, vai valer até os fatos geradores, até a vigência da reforma trabalhista, vai valer a regra antiga. A partir daí, já vai valer as regras da reforma trabalhista. Já não vai haver aquele entendimento que tem que integrar a remuneração, esse período do trabalho, de casa para o trabalho. Então, praticamente solidificou, e uniformizou essa questão no sentido que os contratos antigos eles também vão ser afetados pela reforma trabalhista. Nesse sentido que vai valer o seguinte: mesmo se o contrato ele for anterior à reforma trabalhista, mas o fato gerador ocorreu antes, vale a lei anterior. Se o contrato é anterior à reforma trabalhista e o fato aconteceu na vigência da lei trabalhista, vale a regra da reforma trabalhista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.